E o programa de hoje está muito especial. Estamos numa semana de Feira do Livro aqui em Santa Maria e nós aqui da Revista Interativa temos o prazer de receber 2 médicos que lançaram recentemente o seu mais novo livro, Saúde Financeira para Médicos. E nós vamos bater um bate-papo muito legal de como você, médico, pode fazer uma gestão de carreira e melhorar a sua qualidade de vida. Não saia daí! Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Muito bem, então nosso programa de hoje, nós temos 2 figuras ilustres aqui visitando a nossa cidade de Santa Maria, 2 médicos que lançaram o livro Saúde Financeira para Médicos. Eu falo aqui com Carlos Eurico Pereira e Paulo Araújo, médicos e que lançaram esse livro e hoje vão dar uma palestra exclusiva aqui para convidados. Então, muito obrigada pela presença. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, essa edição, o que fez vocês escreverem juntas essa edição Saúde Financeira para Médicos? Bom, é um prazer estar aqui, uma excepcional oportunidade que nós temos aí de divulgar o nosso trabalho, então eu agradeço muito a Interativa por estar nos recepcionando nesse espaço maravilhoso aqui e tudo começa com conexão humana, né? Então, em negócio a gente chama isso de networking, né? Então, nós já contamos essa história aí algumas vezes, mas o Paulo estava assistindo uma palestra minha em São Paulo, eu tinha voltado do Vale do Silício, que é o lugar onde a gente respira inovação, porque eu estava muito envolvido com inovação, querendo aprender coisas diferentes na área da saúde. E aí voltei de lá e estava fazendo palestra sobre exatamente o que eu tinha visto no Vale do Silício, né? E o Paulo, terminei a palestra, desci do palco e o Paulo já me abordou, veio conversar, muito interessado, a gente bateu um papo ali, criamos já alguma interação a partir daquele momento e depois de algum tempo a gente se encontrou numa expedição para médicos na Chapada Diamantina. E aí a gente caminhou lá 60, 70 quilômetros, né, Paulo? 5 dias de trilha no Vale do Pati. Na Chapada Diamantina. E aí cheguei lá, esse paraense com uma conversa fácil, cheio de umas palavrinhas assim que pega no ouvido, né? Parceirinho pra cá, parceirinho pra lá. Pegou e ficou. No final da trilha todo mundo já tava parceirinho. E aí o Paulo muito envolvido com a parte de finanças e investimentos. E até naquele momento, assim, isso era 2020, eu estudava um pouco, estava interessado no assunto, mas até pelo contato com o convívio com o Paulo, eu comecei a me interessar mais sobre esse assunto. Começamos a trocar informações, aí depois o Paulo em 2022 foi para o Vale do Silício comigo, eu organizava a ida de médicos para o Vale do Silício, através de uma empresa de São Paulo, então eu levei aí algumas dezenas de colegas médicos para vivenciar esse espaço de inovação no Vale do Silício, e a partir dali a gente então ficamos na mesma casa, no Airbnb lá no Vale do Silício, e aí saímos de lá com o projeto de fazer alguma coisa juntos, e aí veio uma mentoria para colegas médicos online, depois a gente fez mentoria presencial, e depois então veio esse produto aí que a gente tem em mãos hoje, que é o livro, que é Saúde Financeira para Médicos. E assim, vamos lá, Dr. Paulo, né, que aterrissou aqui no Rio Grande do Sul, essa questão da gestão de negócios, investir para que os médicos consigam trabalhar melhor o seu lado financeiro, como a gente fala. Porque o curso de medicina, tradicionalmente, ele não tem nenhuma cadeira que trabalhe administração, que trabalhe o marketing, ou que ensine a fazer a gestão, né, do seu dinheiro. Como é que foi esse start aqui na tua carreira? Eu acredito que isso é uma demanda da classe. O que eu tenho percebido é que há um problema com a nossa classe. Muitos dos médicos estão insatisfeitos. E os indicadores é que a nossa classe está adoecendo. Então é burnout, é ansiedade, depressão, os índices são maiores. E eu percebi que existe um problema maior que está afetando a classe que envolve educação financeira. E aí eu tive esse despertar para a minha carreira e que isso poderia impactar também a vida de outros médicos. Aí foi nesse momento que a gente teve o foco em finanças. E no caso tu tens uma empresa, né, Doutor Invest, fala um pouquinho dela.
A Doutor Invest é uma consultoria financeira exclusiva para médicos, a gente só atende médicos, que a gente tem exatamente o intuito de gerar liberdade para a classe, que a gente trata no livro, que são as 5 liberdades. Então essa é a nossa missão, tudo que a gente faz dentro da empresa é para que os médicos conquistem as 5 liberdades. E eu digo que eu tirei o meu jaleco para representar a classe no mercado financeiro. Então a gente tem uma visão de ser de fato a empresa que vai estar sentado junto com o médico para representar os interesses dele no mercado. O mercado financeiro ele é um mercado muito conflitado, ele tem muito conflito de interesse. Então acaba que o médico, por ter pouco conhecimento, ele acaba caindo em algumas armadilhas. E por ele ter alta renda, ele é uma presa fácil nesse mercado. É aquele jargão, eu vou te interromper um pouquinho, que fala assim, poxa, eu trabalho tanto, eu mereço, né? Eu trabalho tanto, eu mereço. E aí entra no endividamento, entra em prestações maiores do que pode alcançar. Eu acho que a pandemia foi um exemplo importante para muitas pessoas, porque muitos médicos que tinham uma clínica pujante, né, com muitas cirurgias plásticas, enfim, e durante a pandemia teve uma parada, e que em 6 meses muitos já estavam totalmente endividados porque não conseguiam manter o seu custo de vida. Então isso foi um exemplo bem importante do quanto o planejamento financeiro é importante, né? Exatamente. Isso é um exemplo E se eu posso contribuir, Silvano, mais do que isso, né? O que a pandemia nos mostrou é a necessidade de uma das coisas que a gente trabalha, eu trabalho bastante com os colegas médicos em relação a isso, da gente desenvolver novas habilidades. Além da nossa habilidade técnica, o médico ele tem que desenvolver habilidades diferentes que são os que vão nos oportunizar a antifragilidade. Ou seja, como é que não é só sobreviver ao caos, não é só tipo a Fênix, né? Já aproveitando, já que a gente está falando de antifragilidade, o livro do Nassim Taleb, que é o Antifrágil, em que ele diz, poxa, a Fênix, todo mundo fala da Fênix, né? Resiliência. A resiliência é uma coisa bacana, né? Tu renasce das cinzas, tu morreu, mas tu renasce. Só que para mim não é uma coisa muito inteligente, porque a gente renasce exatamente igual. Parece que tu não aprendeu nada. Tu nasce do mesmo jeito que tu morreu, tu nasce de novo. Ou seja, tu não evoluiu. E a antifragilidade, ela prega exatamente ao contrário. Tu sofre o dano, o caos, o problema, tu apanhou, né? Tu sofreu no teu negócio, mas tu volta melhor. Então esse é o sentido do antifrágil. Como que eu posso passar por períodos muito difíceis e voltar melhor? Voltar mais forte. Né? Então, quando a gente aprende diferentes habilidades, eu vou usar o meu exemplo, quando eu já estava navegando na inovação há algum tempo. Chegou a pandemia, meu consultório, minha clínica foi fechada, 40 médicos, o que a gente faz? Né? E a gente foi para a telemedicina. No dia seguinte que foi aprovada a telemedicina no Brasil, a gente começou a fazer telemedicina. Além disso, eu parti para a parte de educação executiva. Então eu já vinha flertando um pouco com isso, e aí a gente criou mentorias, eu criei mentorias individuais, que são coisas que eu faço até hoje, a partir dessas habilidades que eu já vinha desenvolvendo antes da pandemia. Então é tão importante o médico se envolver com esses assuntos, seja gestão, planejamento, inovação, negócios, finanças. Por quê? Porque isso vai nos dar as habilidades necessárias para que a gente possa se reinventar em qualquer época da nossa história, da nossa vida, independente da idade que a gente tiver, e a gente continuar sendo significativo e mesmo fazendo coisas diferentes, mas usando todo o nosso background, o nosso conhecimento técnico, etc. E isso gera o que hoje a gente chama dos médicos de interface, que são não só médicos, mas profissionais de interface, ou seja, são profissionais que entenderam esse movimento novo hoje desse mundo exponencial, maluco, rápido, veloz, totalmente tecnológico, e eles conseguem fazer a conexão de uma habilidade técnica muito difícil de ser adquirida por outras pessoas que não sejam os profissionais da área, como a medicina, mas eu tenho um pé na tecnologia, um pé no marketing, um pé na inovação, um pé no business, e aí eu consigo fazer essa interface entre todas essas áreas extremamente importantes com a nossa área. Então, são profissionais que começam a, digamos assim, descolar da manada e que têm condição de, qualquer mudança que houver, da gente poder fazer algo diferente e continuar sendo produtivo. Então, foi isso exatamente que aconteceu durante a pandemia. E aí, o que acontece? Quem já estava preparado, a gente não foi pego de calça curta porque a gente
tinha habilidades e condições de se reinventar. E essas são as habilidades abordadas aqui no livro. São essas 5 habilidades abordadas no livro. Aí a gente trabalha as liberdades, né, Paulo? A gente chama esse modelo que ele está explicando de carreira médica exponencial. Uhum. Então, o que o médico tem que ter de mentalidade e de habilidades para que ele esteja acima da média. Uhum. Então, no caso do o médico que ele está frágil, ele quebra na pandemia. O médico que é resiliente, ele passa pela pandemia. O médico que é antifrágil, ele se beneficia da pandemia. E a gente, eu até já estou exausta de falar de pandemia, eu quero enterrar a pandemia, mas podemos falar de outras situações. Um médico que adoece, por exemplo, né? Que precise ficar um tempo fazendo seu tratamento médico, né? Como que ele vai sobreviver e manter toda uma estrutura de família, de filhos, né, de funcionários e enfim. Vamos falar um pouquinho então, rapidinho, quais são essas 5 habilidades? Aí são as 5 liberdades. Com relação a essa questão de gestão de risco da carreira, o médico normalmente ele tem o vínculo que ele tem de trabalho, ele precisa estar trabalhando para estar recebendo. Então, se ele não trabalha, o vínculo dele não é... Naturalmente, a maioria é prestador de serviço, tem CNPJ, ele não tem um vínculo empregatício, então acaba que esse médico precisa estar atuando. Se ele não está atuando, ele deixa de receber. E existem alguns artifícios, algumas... como é que eu posso falar? São seguranças, né, Paulo? Instrumentos. Alguns instrumentos para que ele possa se proteger. Um deles é você fazer uma proteção de renda, por exemplo. Se você parar de trabalhar por acidente ou doença, você pode estar protegido ali durante 30 dias que você precisou ficar em casa, que é o DIT, ou CERIT, também é conhecido. Então a gente consegue, com uma gestão de risco, fazer com que esse médico esteja protegido. Ele tenha um bom plano de saúde, ele tenha uma proteção de renda, ele tenha um seguro de uma doença grave, que ele vai receber uma bolada ali, que ele não vai se preocupar em fazer o tratamento dele. Ele tenha uma hold patrimonial para que ele possa blindar o patrimônio dele, ter uma eficiência fiscal. Então isso tudo são instrumentos que ele pode estar utilizando para ele estar blindado na carreira dele caso ele venha a ter alguma fragilidade, né? Isso aí a gente chama de antifragilidade dentro do livro. Mas com relação às 5 liberdades, é muito legal porque as 2 primeiras tratam de mentalidade. E é o que a gente vem vendo que a classe tem uma deficiência muito grande, porque a gente tem um modelo mental muito assistencial e focado no modelo vender hora. Eu trabalho, vendo hora assistencial e esse é o natural para a classe médica. Então, quando eu trago aí a liberdade social e pessoal, são as 2 primeiras, para que o médico ele passe a ter uma mentalidade de prosperidade financeira. Então, social, a gente é muito coagido, principalmente pela classe, para a gente ter e ser. Isso não é carro de médico, isso não é casa de médico, essa viagem aqui não é para médico, então tu é muito coagido com isso. Como é que eu consigo olhar para a minha carreira nessa liberdade social e me blindar dessa coerção? Eu ativando a minha identidade e tendo muito claro o meu propósito, que aí eu paro de me comparar e eu paro de ser coagido dessa forma, entendeu? A outra é a pessoal, que eu arrisco em dizer que a gente é a classe mais vaidosa que tem. Então o ego é muito grande. Às vezes eu consigo me blindar da coerção, mas a minha vaidade faz com que eu caia nas mesmas armadilhas. Então como é que eu consigo no dia a dia estar dominando o meu ego para que eu possa ali também não cair nessas armadilhas financeiras? Essas são as 2 primeiras. E aí eu acho que dentro disso vem muito planejamento. Então o médico que ele se planejou, ele se organizou, ele sabe onde ele quer chegar. A grande maior parte, não é só médico, mas todas as áreas, a gente no Brasil não tem planejamento. A gente não sabe quando que tu vai te aposentar, tu não sabe com quanto que tu vai te aposentar. O brasileiro conta com o INSS, né? E talvez o INSS depois de uns anos nem exista mais, mas o que acontece? Se eu tenho um plano organizado, eu sei aonde que eu quero chegar, quanto que eu preciso para viver, quanto que eu tenho que juntar para gerar aquela renda passiva que me garante a minha independência e depois a minha liberdade financeira, aí eu consigo, olha, esse é meu propósito, esse é meu objetivo, e aí eu consigo, às vezes, digamos assim, não ceder
a essas pressões sociais, ou até mesmo, às vezes, a nossa pressão pessoal de famoso eu mereço, né? Vou comprar tal coisa, vou gastar nisso, vou gastar naquilo, vou me endividar. Então, quando eu tenho um plano bem organizado e eu sei quais são os meus valores pessoais, aí eu consigo me blindar no sentido de, não, isso aqui não faz parte do meu projeto de vida, e lá adiante talvez isso aqui seja importante para mim, mas não agora. Eu vou persistir no meu objetivo, que é gerar um patrimônio financeiro que me gere tranquilidade para que depois eu possa atuar até por propósito, se eu quiser. Mas tudo isso parte de um planejamento. Então a liberdade financeira, ela vem a partir da organização. Primeiro, a estrutura mental, eu me entender quem eu sou, autoconhecimento, saber quais são os meus valores familiares, né, que nos movem. Depois eu vou caminhar então para a organização financeira, para ter a liberdade financeira, que vai nos gerar as outras duas liberdades, que são a liberdade geográfica e a liberdade de tempo. A geográfica eu posso trabalhar de qualquer lugar do planeta se eu quiser. Paulinho mesmo trabalhou aí como nômade, viveu como nômade aqui no Brasil para testar esse modelo, e é muito legal essa história. Eu mesmo, quando eu estou viajando hoje, eu não deixo de atender meus pacientes, então atendo, consigo resolver os problemas deles em qualquer lugar do planeta hoje, através da telemedicina. E aí depois a gente tem liberdade de tempo, que eu acho que é a maior dor hoje do médico e de todos os profissionais, é a gente não ter tempo para viver. Então, às vezes, até quem tem dinheiro, mas não sabe usufruir, viver, aproveitar o que o dinheiro tem para oferecer de melhor, que é a gente poder fazer as coisas com tranquilidade e até ajudar o próximo, né? Eu costumo dizer que o médico que tem sucesso é aquele que tem a maior capacidade de ajudar o outro. E às vezes na cabeça das pessoas é o contrário. O médico que tem... Não, o médico não pode pensar em sucesso, em dinheiro, em negócios. É exatamente o médico que mais pensa nisso, que tem mais sucesso, é quem está mais tranquilo, tem mais condição de ajudar o próximo e está verdadeiramente ali tranquilo, com a cabeça livre para poder focar exatamente naquele ser humano que está sentado na frente dele. Então, uma das coisas que a gente trabalha é muito essa questão. O médico tem que ter sucesso, ele tem que estar bem. Ele tem que estar tranquilo. Aí ele vai ter muito menos chance de errar e ele vai estar muito mais feliz e muito mais envolvido com o paciente dele nesse momento. Muito interessante. Teve uma fala importante aqui sobre o quanto a classe médica tem adoecido, né? Claro, eu acho que a humanidade como um todo tem adoecido. Esse sintoma da ansiedade, do toque, dessas síndromes, eu acho que ela vai muito dentro do pensamento acelerado, o quanto a gente está cada vez precisando ser cada vez mais produtivo, mais acelerado, e isso tem adoecido as pessoas. Mas em específico na classe médica, eu vejo o quanto isso é importante, porque os médicos, eles foram preparados e formados para ajudar pessoas. Como que eu vou ajudar uma pessoa se eu estou péssimo? Né? Primeiro use a máscara de segurança, né, a sua máscara de oxigênio, para depois colocar a máscara de oxigênio na pessoa ao lado. Então, como que tu vai ajudar uma pessoa se tu não estás bem? Eu acho que isso é um passo importante de autoconhecimento, que então vai além do que a gente está falando aqui de análise financeira, é autoconhecimento, é uma gestão pessoal e de carreira. Eu acho que isso é muito importante. E quero aproveitar e falar também desse outro livro, né? Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho. Esse aqui já é o teu terceiro, né? Esse é o teu terceiro. Eu tô aqui para mostrar para vocês também, muito além dos plantões médicos, é uma outra obra do Dr. Carlos Eurico, muito interessante, porque é um aprendizado contínuo, né, que vai ajudar talvez não só os novos médicos, mas também médicos que estão dentro de uma característica viciada, né, dentro de um padrão repetitivo, aquilo que nós estávamos falando antes, porque as pessoas vão criando crenças, né? A crença limitante. E a crença limitante faz com que tu siga sempre aquele mesmo padrão, ou então as exigências que os outros te impõem. Né? Isto é o carro do médico. Não, como é que tu vai chegar numa cidade de Santa Cruz com um Fusquinha 68, né? Não posso chegar em Santa Cruz com um Fusca 68. Vou me endividar, vou comprar um Porsche de $500 mil. Eu tenho dinheiro para pagar $500 mil? Eu vou ter dinheiro para pagar o IPVA? Eu vou ter dinheiro para manter ele? Enfim, é isso que vai fazer com que esse médico seja bem sucedido, ele ficar endividado e não dormir de noite, fazer 250 mil plantões para pagar a prestação do Porsche. Então, são discussões que às vezes as pessoas não param para pensar. Eu preciso impressionar quem? A sociedade, aquela comunidade que eu estou entrando. Porque é muito comum na área médica as pessoas fazerem uma formação numa cidade e irem para outras cidades onde não são conhecidos.
E aí tem todo um trabalho a ser feito. Então eu gostaria então que vocês falassem então um pouco da carreira de vocês. A gente fala da telemedicina, mas isso também não se aplica a todos os médicos. Os cirurgiões já não conseguem fazer um atendimento online, né? Isso para os cirurgiões é uma coisa um pouco mais difícil. Dá para fazer. Dentro da robótica hoje, né? Mas mesmo na telemedicina, por exemplo, tu não vai fazer... Tu pode fazer uma avaliação pré-operatória, por exemplo, online. Tu pode fazer um acompanhamento, especialmente pós-operatório, também pode ser online. Então, digamos assim, a parte de anamnese, a parte de avaliação visual que tu faz através da telemedicina, resolve em torno de 75% dos problemas de saúde. Os outros, até para ti fazer a triagem, orientar, olha, isso aqui tu precisa ir agora para um hospital, tu precisa ir agora para um plantão. Então, por exemplo, na pandemia, a nossa startup, que é a Tume, a gente tem um produto em oncologia, mas durante a pandemia, eu recente tinha entrado na startup e para criar um produto na área respiratória. A gente criou um serviço de teleatendimento, um serviço de telemedicina, com 50 médicos e psicólogos voluntários. A gente atendeu 7 mil pessoas em 2020, de maneira totalmente voluntária. E o que a gente fazia? Principalmente um serviço de triagem, em que tu dizia, não, fique tranquilo, isso não é nada sério, vamos acompanhar, cuida isso, cuida aquilo, ou vá agora imediatamente para o hospital. E a gente ajudou muita gente através disso. Então, na verdade, a telemedicina ela pode ser feita em maior ou menor escala por todas as especialidades em todas as áreas. Basta, às vezes, a gente até ser criativo, mas isso nos aproxima e diminui distâncias. Por exemplo, na parte de oncologia, a gente tem um trabalho com o Hospital de Amor de Barretos, que é o maior hospital oncológico do Brasil, e o Hospital de Barretos tem pacientes desde o norte até quase aqui, só não tem na região sul. Mas ele tem pacientes do Brasil inteiro, praticamente. E através da telemedicina, através do nosso aplicativo, que a gente tem em oncologia, a gente reduz um monte as viagens até Barretos para essas pessoas, porque muitas coisas são resolvidas através da tecnologia. 90% dos problemas pós-tratamento quimioterápico, por exemplo, resolvidos pela enfermagem, pela enfermeira, sem precisar nem passar pelo médico. Então, existem diferentes soluções, não é para tudo, mas ajuda bastante. É porque assim, só para fazer um complementar com relação à telemedicina, porque naturalmente quando a gente vai pensar no modelo assistencial da consulta, a gente pensa na consulta com anamnese, exame físico e diagnóstico. Mas dentro do cuidado do paciente, a gente tem outros momentos. Por exemplo, tem pacientes que já têm diagnóstico oncológico. Ele não precisa fazer o diagnóstico. Ele precisa só ser acompanhado nesse momento. Tem um paciente que já foi operado. Agora ele precisa só do acompanhamento. E o grande potencial da telemedicina, ele está na teletriagem, que é um modelo de atendimento, e no telemonitoramento, que é o acompanhamento do paciente. Então, quando a gente entende que tem vários modelos de atendimento dentro da telemedicina, a gente começa a tirar esse negócio de que eu preciso do exame físico em todo momento, que eu preciso do ato cirúrgico em todo momento. E aí isso limita mesmo o método de cuidados. Mas quando eu penso em toda essa jornada do paciente, o acompanhamento dele, eu consigo ver que existe um grande potencial aí para monitorar, para triar, e que o Carlos estava destacando. Aproveitando o gancho, esse livro que está aí na mão, ele é um livro sobre carreira médica, é muito além dos plantões e convênios, é um guia para carreira, para prosperidade, para prosperar, inovar na carreira médica. Então, aí eu trago de uma maneira, é livro para ser lido, não é livro de técnico, então os nossos livros são para ser lidos. Eu gosto muito de ler, eu amo livros, então os livros são para ser lidos pelas pessoas. Eu conto um pouco da minha história, da minha trajetória, a minha experiência de 30 anos como médico e como gestor. Então, a minha clínica hoje em Santa Cruz tem em torno de 3 mil metros quadrados, a gente tem hoje 30 e poucos médicos que trabalham lá, e durante muito tempo eu fiz toda a gestão sozinho. Hoje eu tenho administrador profissional, etc. Mas aí eu trago um pouco dessa questão. O segundo livro, que é o Novo Mindset Médico, que tu não tem aí na tua mão, é um livro sobre o novo mindset, está falando exatamente da mentalidade, né? E a gente fala de inovação e empreendedorismo médico. E aí a gente traz exatamente todos esses pontos, e isso tem muito a ver realmente com a mentalidade. Por quê? E nesse primeiro livro traz aí os dogmas e os paradigmas que nos atrapalham, e no nosso livro de saúde financeira também traz os dogmas que nos atrapalham em relação à parte financeira. E um deles, tu já matou até um subtítulo ali, que é exatamente o eu mereço, né? Que nos atrapalha bastante. E a gente acaba gastando mais do que a gente deve. Mas é muito a questão de mentalidade. Por exemplo, muitas pessoas lutam contra a inovação. E, na verdade, seja a inteligência artificial hoje, seja a telemedicina ontem,
todas essas tecnologias, elas são instrumentos que nos ajudam a fazer melhor e sermos mais eficientes naquilo que a gente faz de melhor, que é cuidar das pessoas, que é fazer medicina. Então são ferramentas, instrumentos. Nenhum médico vai ser substituído em nenhum momento por nenhuma dessas ferramentas, a não ser que o médico já seja um robô. Ou seja, ele não tem empatia, ele só faz a parte técnica, ele não sabe lidar com gente, aí talvez possa ser que a máquina o substitua. Mas quem é gente não vai ser substituído pela máquina. Talvez ele vai ficar para trás se ele não usar esse instrumental a favor dele e a favor do seu cliente. Eu acho que esse é o grande lance. Hoje, por exemplo, a inteligência artificial nos ajuda um monte. Eu não preciso mais ficar escrevendo ou digitando durante uma consulta médica. Eu transcrevo tudo com o uso da inteligência artificial. Isso já é um fator que ajuda. Eu resumo os prontuários com inteligência artificial. Eu preparo documentos com o auxílio da inteligência artificial. Então, ela está entrando de uma maneira muito significativa na saúde, mudando muitos processos, mas principalmente o grande objetivo, acho que é a nossa última liberdade. É gerar mais tempo para que a gente possa estar na frente do paciente e não tanto com papelada. E isso que no Brasil ainda, o nosso problema com papelada ainda é menor, por exemplo, do que nos Estados Unidos, que o problema com papelada é muito ainda maior do que o nosso aqui no Brasil. Mas eu acho que todas essas habilidades, tudo isso fazem com que a gente... Eu sinto uma sensação de liberdade, de que se eu hoje parar de atender paciente, eu tenho várias outras ações, outras áreas que eu posso atuar, seja em inovação, seja com startups, seja com parte financeira, seja com educação, e eu sigo sendo produtivo. Então acho que isso é o legal. A gente abrir o nosso horizonte, aprender coisas novas, e conhecimento nunca ocupa espaço, e com isso a gente conseguir ficar mais seguro, mais tranquilo, mais resiliente, mas uma resiliência evolutiva, né? Mais antifrágil, né, Paulo? E eu acho que essa questão da inteligência, né, artificial, as pessoas que não estiverem usando essas habilidades realmente vão ficar para trás. Não só no sentido da lentidão ou de, né, da sobrecarga, mas é o futuro e é o presente. Né? Não tem como não usar essa tecnologia. É mais ou menos como o uso da internet, é mais ou menos como o uso, né, hoje das ferramentas de WhatsApp e de facilitar a vida, a comunicação e a agilidade, porque a gente está lidando com saúde. E às vezes é uma questão de tempo, o tempo ali realmente são minutos de vida para muitos pacientes. Então, acho que isso é muito importante. Eu estou muito feliz, o nosso programa está incrível, mas eu quero também falar, então, desse lançamento que está sendo aqui. Daqui em seguida, a gente vai receber alguns médicos aqui para uma palestra e para uma sessão de autógrafos, mas que vocês agora vieram recentemente de outras cidades. Só vamos para a gente finalizar o nosso programa. Fale um pouquinho quais cidades que vocês lançaram agora esse livro e aonde podem comprar, por onde podem encomendar, se vão deixar em algum ponto físico, alguma livraria aqui em Santa Maria, se quiserem deixar aqui na Interativa, se vão mandar por correio, Sedex, Amazon, enfim. Nós começamos aqui esse tour aqui no Rio Grande do Sul por Porto Alegre. Nós tivemos Porto Alegre terça-feira, na Livraria Santos, onde tem lá exemplares nas filiais da Livraria Santos em Porto Alegre. Fomos muito bem recebidos na Galeria Casa Prado, num dos maiores points ali da alta sociedade porto-alegrense, no Moinhos, né? Ontem a gente teve um evento muito legal com quase 70 pessoas na Livraria Iluminura, que é um lugar maravilhoso em Santa Cruz do Sul, na minha cidade hoje. E hoje estamos aqui em Santa Maria por um motivo mais do que especial, que eu sou da turma 50 aqui, 50ª turma da Federal de Santa Maria, estou aqui entre amigos, então não poderia deixar de lançar esse livro aqui. Os outros 2 livros foram durante a pandemia, eu não pude fazer lançamentos oficiais, então para mim esse aqui é um momento muito especial. E depois daqui a gente agora em setembro vai para aí os lugares onde o Paulo atua lá, ele é mais presente, né, Paulo? A gente hoje é a empresa Doutor Invest, a gente está em Belém, que é a minha cidade natal, está em São Paulo, que é onde eu moro hoje. Começamos lá em São Paulo na Faria Lima, que é o centro comercial, mas depois por questões logísticas de moradia, eu acabei mudando para Paulista, a gente está na Paulista hoje, e no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Então a gente pretende fazer essa sequência. Começamos aqui na cidade do Carlos, vamos para Belém, depois para São Paulo, depois Rio de Janeiro, lançando o livro em todas essas cidades. O detalhe aí é que o livro é publicado pela editora Alta Books, então é uma editora líder de mercado, então ela tem uma distribuição muito boa,
e vai estar presente aí em quase todas as livrarias e disponível também nas versões online, na Altabooks, na própria editora e na Amazon. Perfeito. E nós temos Livraria Santos em Santa Maria também. Não sei se vão distribuir para cá também. Eu acho que é interessante. Depende muito do interesse da livraria, porque isso, hoje a distribuição dos livros é muito pela demanda das livrarias, né? Mas podem comprar online e também tem as nossas redes sociais, o meu @Carlos Eurico Pereira, você me encontra em qualquer rede social. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu trago lá, tem quase 1000 vídeos focados em gestão, empreendedorismo, negócio e inovação para médicos, né? E as minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, todos eles são focados para essa área de gestão, empreendedorismo, inovação, marketing, para colegas médicos, e também pode mandar um direct lá. Vai ser um prazer também enviar o livro aí para quem quiser. Muito bem. A gente vai colocar aqui na bio, então, o Instagram dos doutores, quem quiser entrar em contato, a Doutora Invest também. E eu acho que é interessante nós falarmos assim, que agora, na sequência, a gente vai ter alguns profissionais da Unicred, que também começou, né, com médicos que eram considerados loucos, né? O Dr. Jobim era considerado louco, e eu estive naquela diretoria da Sociedade de Medicina, onde eles resolveram criar um banco para médicos, e as pessoas, não, isso não é para médico. Médico não tem que falar de dinheiro, né? É como se tu estivesse desvirtuando, que tu não pudesse fazer outras coisas a não ser cuidar de doentes. E isso foi um marco para Santa Maria, o quanto a Unicred prosperou e cresceu com, né, com a comunidade médica também, para despertar que realmente a medicina ela é muito ampla, com muita capacidade, e o ser humano ele não precisa se limitar, né? Então eu fico muito feliz, a Unicred é a nossa patrocinadora. Muito obrigada. E até a gente fala aí sobre... tem uma parte do livro que a gente fala dos benefícios da gente atuar através de cooperativas de crédito, o quanto que elas podem ser benéficas aí para o médico. Fantástico. Muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer, obrigado. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.